E aí, galera? Bom, artigo 5º do Código Penal, territorialidade. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, ou que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Bom, galera, presta atenção, o que é território brasileiro? Território brasileiro tem aqui a parte continental do território brasileiro, que é onde você planta sua alface, é onde você cria o seu gado, onde você constrói a sua casa, é onde você vai no hospital, é a parte continental do território brasileiro. Além da terra onde você pisa, território brasileiro é aquela camada de ar atmosférica que fica acima do território brasileiro. Então, território brasileiro é a terra, é o ar, são os rios, os lagos e também o mar. O mar territorial, você vai medir ele em milhas náuticas. Milhas náuticas, exatamente. Milhas náuticas. É como se fosse um grande corredor de mar que banha a costa brasileira. Então, esse grande corredor que mede 12 milhas náuticas é conhecido como Mar Territorial Brasileiro, 12 milhas náuticas. Como que você vai contar essas 12 milhas náuticas? É em linha reta. Ou seja, suponhamos que eu estou aqui de frente para o mar. Você é o mar. Estou de frente para você. Então o mar está aqui, a onda batendo aqui no meu pé. Eu puxo uma linha reta até você e meço 12 milhas náuticas. Nessa distância da costa, daqui da areia, da terra firme, até 12 milhas náuticas para dentro do mar, você vai chamar como Mar Territorial Brasileiro. Qualquer crime que acontecer aí vai ser de responsabilidade da justiça brasileira, porque é um território brasileiro. Então, independente se tem uma embarcação, um navio de outro país, se esse crime aconteceu dentro do mar territorial brasileiro, a competência para processar e julgar os crimes é da justiça brasileira. Não erre isso na sua prova. Aeronaves. Então aqui, um exemplo aqui, eu não estou ganhando merchan nenhum para fazer propaganda da TAM. A TAM é uma empresa aérea particular, uma empresa aérea privada. Então, se o avião da TAM, e a TAM, uma empresa brasileira, ou seja, a bandeira deste avião é brasileira, mas a aeronave é particular, a aeronave é privada. Então imagina, esse avião brasileiro sobrevoando o território brasileiro, se cometer um crime dentro desta aeronave, o crime será de responsabilidade do Brasil por 2 motivos. Motivo 1, a aeronave é brasileira. Motivo número 2,
o espaço aéreo que essa aeronave está percorrendo também é do Brasil. Agora vamos mudar o exemplo. Suponhamos que essa aeronave da TAM saiu do Rio de Janeiro, saiu do Brasil, com destino a Paris, França. Quando a aeronave está em alto mar, quando essa aeronave está em águas internacionais, eu te pergunto, qual país é responsável por aquilo que acontecer em um navio que estiver navegando em águas internacionais? Ou a aeronave que estiver sobrevoando águas internacionais? Se um crime acontecer dentro de um navio ou dentro de um avião que está passando por águas internacionais, a responsabilidade vai ser do país que é a bandeira do navio ou do país que é a bandeira da aeronave. Então, independente da aeronave ser pública ou particular, independente da embarcação, do navio ser público ou particular, se está em águas internacionais e ocorrer um crime dentro deste navio ou dentro deste avião, a responsabilidade será do país da bandeira do avião, da bandeira do navio. Então, se é um avião de origem brasileira, responsabilidade do Brasil. Se é um navio com a bandeira brasileira, responsabilidade do Brasil. Agora, suponhamos que este avião já saiu de águas internacionais. Lembrando que o nosso avião saiu do Rio de Janeiro com destino a Paris, capital da França. Amanhã você, concursado, vai estar fazendo esse trajeto, né não? Estamos juntos lá gravando uns vídeos, umas fotos lá na Torre Eiffel, dizendo assim, estuda que a vida muda, é isso aí. Então presta atenção no bizu. Você já saiu do Brasil, passou pelo mar territorial, depois você passou sobre as águas internacionais e agora você já está sobrevoando as águas de Portugal. Portugal, terra querida Portugal. Acabamos de chegar em território europeu, estamos sobrevoando águas portuguesas, ainda não chegamos no nosso destino, ainda não chegamos em Paris, não chegamos na França, mas estamos sobrevoando aqui o espaço aéreo português. E um crime é cometido dentro desta aeronave. Você vai responder pela bandeira do avião ou pela bandeira de Portugal. A sua prova você vai colocar que vai responder pela bandeira de Portugal, porque você está sob espaço aéreo português. E suponhamos que este avião vai fazer uma escala ou uma conexão em Portugal, vai parar em Lisboa, e de Lisboa vai para Paris, para a França. Pega o bizu. Se aconteceu um crime, a aeronave é brasileira, a aeronave é particular, porque tem uma grande diferença. Se for aeronave pública, competência é do Brasil. Como a aeronave é particular e está sobre espaço aéreo que não é internacional e não é do Brasil, é espaço aéreo estrangeiro, o crime vai responder pelo país responsável por aquele espaço aéreo. O exemplo dado foi o espaço aéreo de Portugal. Então,
Suponhamos agora que, em vez de ser um avião, agora é um navio. Um navio passando agora pelo mar português. Mas o destino do navio é França. Então, o navio vai parar na costa francesa. Ele saiu do Brasil e está indo para a França. Bom, quando o navio passa sobre o mar territorial português e comete-se um crime dentro deste navio, você vai responder pela bandeira do navio, que é brasileira, pela bandeira de Portugal, porque é o mar territorial português, ou por ser da França, o destino final, você vai responder. Nós temos agora um instituto chamado como passagem inocente. Passagem inocente é prego batido com a ponta virada para navios. Então, para navios, há de se falar em passagem inocente, que é: eu só estou passando pelo mar territorial português, mas não tenho o objetivo de atracar, não tenho o objetivo de fazer uma parada em Portugal. Eu só estou passando pelo mar português, mas o meu destino é a França. Neste caso, você vai aplicar a lei do navio em primeira mão. Em um segundo momento, você pode aplicar a lei da França, porque é o destino do navio. Pegou o bizu? Então presta muita atenção. Em um primeiro momento, quando eu falo de passagem inocente, se cair na sua prova uma pergunta e navio português, navio brasileiro, navio particular brasileiro, passagem inocente por Portugal, com destino à França. Responsabilidade de qual país? Primeiro, Brasil. Segundo, França. Pegou o bizu? Agora, se o navio ele é público, não há de se questionar. Navio público, em qualquer lugar que ele esteja, a responsabilidade criminal, o país que vai ser processado e julgado o crime, é o país da bandeira. Rematando, navio público, em qualquer lugar que ele esteja no mundo, vai ser a bandeira do seu país. Então, se o navio público é brasileiro, não interessa se ele está atracado em Portugal, França, se ele está passando em águas internacionais, se ele está em água de outro país, não interessa. Vai ser a bandeira do seu país. Navio particular, nós vamos falar de passagem inocente. Então, não há de se falar em passagem inocente para navios públicos, porque não interessa onde ele esteja, a responsabilidade vai ser do país onde ele foi registrado, do país que é a sua bandeira. Pegou o bizu? Então preste muita atenção. Passagem inocente, embarcação particular. Pegou o bizu? Bom, galera, vamos dar continuidade aqui ao nosso tema territorialidade. A passagem inocente, como eu disse, é prego batido e ponta virada para embarcações. Mas há de se falar também em passagem inocente para aeronaves. É pouco cobrado isto em concurso público, porque é uma questão polêmica, e geralmente as bancas de concurso público, elas gostam do texto frio da lei, que é a lei seca. O que é a lei seca? É o seu material. Seu material aqui, nós estamos trazendo a lei seca, é o que está escrito na lei, porque as bancas, para evitar recurso em questões, ela copia a letra da lei
e cola na sua prova. É um Ctrl+C, Ctrl+V da letra fria da lei. Mas, para vocês ficarem sabendo, existe a passagem inocente e isso é prego batido com a ponta virada, ou seja, não há discussão. Passagem inocente existe para embarcações, ou seja, navio. Há de se falar em passagem inocente para aeronaves, porém é um pouco polêmico, porque existe doutrinadores que falam que pode ter passagem inocente para aeronaves, já existem outros doutrinadores que falam que não pode se falar de passagem inocente para aeronaves. Então eu quero que vocês entendam. Se cair na sua prova o termo passagem inocente, vai cair para embarcação. Não vai cair passagem inocente para aeronave. Porque se cair, é fácil de se recorrer. É fácil ter um recurso anulando aquela questão, aí todo mundo vai pontuar essa questão na sua prova. Não só você, mas aí todo mundo. E esse não é o objetivo da banca, uma banca séria para examinar. Então, territorialidade. Vamos fechar o assunto territorialidade. O crime aconteceu no Brasil, no continente, responsabilidade do Brasil. Aconteceu em águas brasileiras. O que são águas brasileiras? O que é o mar territorial? Vamos ver se você lembra. 12 milhas náuticas. Mar territorial brasileiro. É espaço brasileiro. É território brasileiro. Se você está sobrevoando água territorial brasileira, você está sobrevoando, é território brasileiro. Cometeu o crime aí, é responsabilidade do Brasil. Lembrando que o artigo 5º, ele mostra que tanto a aeronave quanto embarcação, se ela for pública, ela é uma extensão do território. No caso do Brasil, extensão do território brasileiro. Então, em qualquer lugar que esteja a aeronave pública, ela pode estar sobrevoando, ela pode estar parada no aeroporto, ela pode estar atracada em um porto ou navegando algum mar. Se ela é pública, é território brasileiro. Aconteceu um crime lá, competência do Brasil. Particular, só vai ser competência, de um exemplo do Brasil, se ela tiver, vamos lá, sobrevoando espaço aéreo internacional. O que é espaço aéreo internacional? É um espaço aéreo que nenhum país tem competência. O que é espaço aéreo internacional? Exemplo, suponhamos que a aeronave está sobrevoando o Polo Norte. Vamos pensar que a aeronave está sobrevoando a Antártida, o Polo Sul. Vamos pensar que a aeronave está sobrevoando águas internacionais, bem no meio ali do Oceano Atlântico, bem no meio do Oceano Pacífico, onde não tem nenhum país que tem jurisdição a respeito daquele território. Então, se a aeronave ela é particular, vai ser da responsabilidade do país onde ela é registrada, se ela estiver sobrevoando esse território. Então, se é um território de águas internacionais, vai ser responsabilidade da aeronave particular. No nosso exemplo, a aeronave que eu dei foi a aeronave da TAM. TAM, nunca te pedi nada. Patrocina a gente aí, umas passaginhas aí, eu continuo gravando aí. Presta atenção, galera. Se a empresa aérea é particular, está sobrevoando outro país, a responsabilidade vai ser deste outro país. Então, se a aeronave está sobrevoando o México, saiu do Brasil indo para os Estados Unidos, resposta da sua prova, vai ser responsabilidade do México. Pegou o bizu? Agora, se a sua prova vier falar de passagem inocente para a aeronave, que eu acho muito difícil, mas se vier falando, aí você vai falar que pelo Instituto da Passagem Inocente vai ser responsabilidade do Brasil
porque saiu do Brasil e a bandeira da aeronave é brasileira, ou em um segundo momento, o do seu destino. Suponhamos que a aeronave saiu do Brasil para os Estados Unidos, o destino é os Estados Unidos, e o crime aconteceu quando a aeronave estava sobrevoando espaço aéreo mexicano. E se a sua prova falar de passagem inocente para aeronaves, é porque ele vai admitir, é porque a banca, o examinador que fez essa questão, é da corrente daqueles que acreditam que existe passagem inocente para a aeronave. Então você tem que ser esperto, concurseiro, OABeiro, tem que ser um cara ligado, ele tem que bater o olho na questão e não discutir com a questão, brigar com a questão, mas entender o que o examinador está cobrando dele, qual é o conhecimento que o examinador está esperando de você, candidato. Pega o bizu. Se a questão estiver falando a respeito de passagem inocente para aeronaves, aí você vai adotar o comportamento que vai ser da competência do país que aquela aeronave é registrada. Nosso exemplo, aeronave particular brasileira, responsabilidade do Brasil, em um primeiro momento. Em um segundo momento, se perguntar, a responsabilidade pode ser do Brasil e dos Estados Unidos? Correto, porque os Estados Unidos seria, no caso, o destino daquela aeronave. Prestar atenção, vamos recapitular. Artigo 5º, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, quando eu falo de passagem inocente, é uma convenção, é um tratado de direito internacional. A aviação é o que mais tem tratado internacional. Assim como também as viagens marítimas são cheias de regras de direito internacional. Então você tem que perceber essa situação. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais consideram-se como extensão do território nacional embarcação, aeronave de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Onde estiver pública ou a serviço do governo brasileiro, avião da Força Aérea Brasileira, navio da Marinha Brasileira, ou se for um avião particular, mas o governo brasileiro pediu aquela aeronave. Suponhamos que o avião do presidente da República está numa manutenção e não pode decolar. E o presidente da República tem uma viagem para o Chile. Aí não tem tempo, não tem nenhuma aeronave pública brasileira disponível, o governo brasileiro aluga ali uma aeronave da TAM para fazer esse serviço, levar o presidente da República para o outro país. Neste momento, aquela aeronave que é particular, ela está em função, a serviço do governo brasileiro. Então, nesta situação, essa aeronave que é particular, ela se torna uma aeronave pública. Então, neste caso, em qualquer lugar que ela estiver, será território brasileiro. Vocês estão entendendo? Pegou o bizu? É fácil, é tranquilo, é suave. Pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Pegou o bizu? Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso em território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto, mar territorial do Brasil. Pegou o bizu? Então, as embarcações ou aeronaves estrangeiras, se essas forem particular, mas se elas estiverem sobrevoando espaço aéreo brasileiro,
Competência do Brasil. Se for um barco particular e está navegando águas brasileiras, competência do Brasil. Artigo 6º, lugar do crime. Lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação. O que é ação? Eu dar o tiro, eu dar a facada. Ou omissão. Omissão. Eu tinha que prestar o socorro, mas eu cometi o crime de omissão de socorro. No todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Eu quero que vocês entendam aqui o seguinte. O Brasil, quanto ao lugar do crime, ele adotou a teoria da ubiquidade. Ou seja, suponhamos que existem duas cidades. Cidade A tem um rio, tem uma ponte que une as duas cidades, do outro lado, cidade B. Suponhamos que uma pessoa está aqui na cidade A, no botequim, pá. Chegou uma outra pessoa na moto, disparou tiro contra a pessoa X. Então a pessoa Y disparou um tiro na pessoa X. A pessoa X cai no chão e o Y monta na moto e foge do local do crime. Bom, o lugar onde se deu a ação foi a cidade A. Então os disparos da arma de fogo se deu na cidade A. Então, houve aqui uma tentativa de homicídio. O cara deu um tiro, a pessoa não morreu. As pessoas que passavam pelo local prestaram um socorro, colocaram a pessoa na ambulância, a ambulância veio, atravessou a ponte, veio para o hospital da cidade B. Quando dá uma entrada no hospital, e isso é uma norma de todos os hospitais, quando um paciente é dado a entrada no hospital e ele entrou com ferimentos de arma de fogo, o hospital tem que comunicar às autoridades competentes que foi dada uma entrada no hospital uma pessoa ferida com disparo de arma de fogo. Então presta atenção. Na cidade B foi para onde a ambulância trouxe a pessoa ferida. No hospital, ele comunica à Polícia Civil, o delegado da Polícia Civil daquela cidade, que uma pessoa chegou lá ferida com disparo de arma de fogo. O delegado ali, e um crime de homicídio ou tentativa de homicídio é uma ação penal pública incondicionada. Mais para frente nós vamos ver isso na matéria de processo penal. Ali o delegado começa as investigações a respeito daquele crime. Mas presta atenção, o delegado é da cidade B. Porém, o crime ocorreu na cidade A. Teoria da ubiquidade. Tanto faz a cidade A quanto a cidade B para questões de investigação judicial, investigação de crime. A Polícia Civil é uma polícia judiciária. Então ela vai investigar, vai começar a trabalhar, vai dar entrada no inquérito policial. O fato do delegado ser da cidade B, isso vai contaminar o processo, isso vai prejudicar o processo? Não vai. Então, quando você escreveu luta no seu caderno, luta, o L é de lugar, lembra, né? O L é de lugar, lugar do crime. E o artigo 6º do Código Penal diz lugar do crime. Onde? Considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Suponhamos
que a pessoa veio para o hospital na cidade B e aqui ele veio a óbito, ele morreu na cidade B. Então, tanto faz a cidade A quanto a cidade B para investigar este crime. Então, por isso que na sua prova, quando você pegar a sua prova, você vai pegar a caneta e bem lá no cantinho da sua prova, você pode escrever na sua prova. Você não vai devolver a prova. O que você vai devolver é o gabarito. No gabarito não pode ter nenhuma rasura. Mas na sua prova, a prova é sua. Você faz o que você quiser da sua prova. Então lá no cantinho da sua prova, você vai e escreve luta. E coloca uma seta do L para o U, do T para o A. O L é lugar, o U é ubiquidade. Ubiquidade significa o quê? Que tanto faz ser uma ou a outra cidade. No nosso exemplo, cidade A, cidade B tem um rio que separa as duas cidades e uma ponte que une as duas cidades. O tiro, o crime, ocorreu na cidade A. Os moradores prestaram socorro, levaram para o hospital na cidade B. Na cidade B, a pessoa veio a óbito. Então, o resultado, morte, se deu na cidade B. A ação se deu na cidade A. Então, o lugar do crime, teoria da ubiquidade. Pegou o bizu aí, galera? Bom, galera, por hoje é isso aí. Quero dar uma dica aqui para vocês estudarem, resolverem questões. Estudar não é fácil. Estudar não é fácil. A maioria das vezes nós estamos sozinhos em nossas casas, em nossos quartos, e a família muitas vezes não compreende o nosso sonho, não compartilha desse momento, ou os amigos não vão te entender, mas o recado que eu quero dar para você é esse: confia no seu sonho. Quando você for desistir, você tenta lembrar o que fez você começar. Por que você começou essa jornada? Por que você está aí assistindo esse vídeo? Por que você está estudando? Por que você decidiu estudar? Você nunca vai conhecer na sua vida uma pessoa falar para você que se arrependeu de ter estudado, mas vai encontrar muitas que vão falar que se arrependeu de não ter aproveitado, que se arrependeu de não ter estudado, ou que demorou para começar a estudar. Não perca as oportunidades que a vida te dá. Aproveite da sua saúde que você tem hoje. Aproveite o momento que você tem agora. Você não sabe mais quanto tempo você vai ter. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a pouco. Então, viva a sua vida e estude bastante. Estude como se a vida fosse acabar agora. Tá bom, galera? Bons estudos, faca na caveira e até a próxima aula. Tchau, tchau.